Bom, vocês podem fazer perguntas pelo chat, quem está no YouTube. Por aqui também, quem está na aula presencial pode fazer a pergunta também pelo chat, ou pode levantar a mão e perguntar, né. Claro que se levantar a mão fica mais fácil de eu ver aqui, né, porque eu estou olhando 2 chats aqui, estou olhando o chat do YouTube, estou olhando o chat aqui da transmissão do Zoom, né. Então, o que representa o IFC 4.3? Ele representa o Open BIM na infraestrutura. A gente sabe que tem essa questão de... O BIM já está na infraestrutura há bastante tempo, né? A gente já tem modelagem, a gente já tem modelos de informação na infraestrutura. Só que você tem softwares específicos para ele, a gente tem muitos softwares, tem a Bentley, tem bastante softwares que trabalham com parte de infraestrutura, de estradas, né, de saneamento. A gente tem o Civil 3D do AutoCAD, que já trabalha com essa parte. A gente tem outros softwares que mais conhecidos aí que trabalham com essa questão de pontes, de estradas, né? As obras de artes especiais e tudo mais. E aí a gente tem essa questão de não ter o IFC na infraestrutura. E aí isso é bastante ruim, porque o IFC é que vai garantir aquela interoperabilidade. Então, inclusive no setor público, né, quando você vai chegar para exigir, eu quero que a minha obra, eu requero em BIM, eu quero um requisito de dados, tal, mas na hora de pedir um padrão aberto, não tem um padrão aberto, o padrão aberto não se enquadra totalmente. Ou quando você exporta isso para IFC, você acaba colocando elementos em classificações que não são as classificações que deviam. E, além disso, existem outros aspectos em obras de infraestrutura que fogem um pouco que são diferentes, né, de uma obra de construção e de construções verticais, né? Vamos lá. Então, a infraestrutura ela vai se dividir em 4 áreas macro, né? E aí a partir daí, ela se subdivide em diferentes obras, que é o saneamento, energia, né? O transporte, que aí vai ter ali rodovias, ferrovias, aeroportos, portos e transporte marítimo, e as telecomunicações. Então, quando eu falo é claro, tem a parte de saneamento, eu estou falando também de obras de hidrelétricas, né? E aí a hidrelétrica vai entrar em energia, e aí eu vou entrar em outras esferas também que vão dar suporte a todas essas obras, né? Então, se eu faço uma obra de rodovia, eu também vou falar de drenagem, né? Então, ferrovia, eu também tenho que falar de energia para ferrovia, então, linha de transmissão, né? E aí, aeroportos também, você tem auxílio à navegação aérea, você tem uma série de, de elementos, né, que auxiliam cada uma dessas obras. Aqui. E aí, tá bom. E aí o que acontece? Que a gente tem diferentes domínios, né, que vão ser estendidos no IFC. Como o IFC ele foi criado no início para a construção de edificações, né, mas ele é construído, e aí quem é meu aluno vai saber que o IFC ele é construído orientado a objetos, né? Então a gente vai trabalhar com orientação a objetos. Esses objetos são distribuídos em camadas, em que permite que você adicione extensões, né? Então, eu vou criar camadas de domínios, né, diferentes que possam ser agregados, né, a toda aquela estrutura do IFC, possam também se relacionar com os objetos que já existem na estrutura do meu IFC. Então, o que você faz quando você cria uma versão dessa com novos elementos, né, bem diferentes, você está criando uma extensão de domínios, né?
Então, que domínios são esses? Esses domínios foram domínios que foram muito bem nomeados, né? De rodovias, né? A gente já tem, então era uma coisa que eram objetos que eram exclusivamente para construções, né? Eram os building elements, e agora você pega esses building elements e separa num domínio à parte e estende para mais domínios, como pontes, túneis, né? Portos e waterways, né? Que são vias aquáticas. Você tem a questão do alinhamento, você tem a questão da geotecnia, e você tem também os railways, que são as ferrovias. Então, você vai trabalhar com extensões de domínio, né? E no UFC, o que aconteceu foi que alguns desses domínios entraram na versão 4.3, né? E um domínio que correu por fora ali, que é o de túneis, ele ainda não entrou nessa versão 4.3, né? Ele entraria no 4.4, né? Inclusive, a ISO saindo no ano que vem, esse domínio, quando estivesse pronto, ele entraria numa revisão da ISO, né? Então, é o único que não está incluído no 4.3. Né? Ele está ainda para ser incluído, né? E aí, quando a gente fala de, por exemplo, ferrovias, a gente pensa assim, não, então vai incluir ferrovia, a gente vai incluir apenas mais alguns objetos. A gente vai ver que não é só isso, né? A gente vai ter que trabalhar elementos que antes a gente não tinha, o UFC não era preparado para isso. E aí, quando você pensa em ferrovia, você não está pensando só no trilho da ferrovia, você está pensando em todos esses elementos, né? Todos aqueles elementos ali, batente, né, do próprio trilho, de todo o mecanismo que faz com que o trilho funcione ali, que sustente o trilho. Então, você tem outros elementos ali com funções diferentes. E, por terem funções diferentes, você tem relacionamentos que podem ser diferentes também. Então, você vai pegar todos esses elementos e vai relacionar eles. Então, você vai mexer em toda uma estrutura de dados, além de property sets adicionais, né? E predefined types também adicionais. Então, a gente tem que pensar que como começou tudo isso? Eles começaram a montar um modelo conceitual de como seria, para depois harmonizar isso com o sistema já existente, né? Então, o processo, eles fizeram um processo, a gente vai ver depois a linha do tempo ali, como é que eles fizeram isso. Eles fizeram um processo de criar grupos de trabalho separados, né? Então, eu tenho o UFC Rail para ferrovias, eu tenho o UFC Road, que é para estradas, né? Eu tenho ali um só para portos e vias aquáticas, e eu tenho também um ali para tratar do esquema comum a todas as infraestruturas, como alinhamento, por exemplo. E aí eu tenho o bridge ali, né, que é que seria no 4.2, eu tenho pontes, e eu tenho do túnel que também está correndo por fora. Então, todos eles meio que caminharam em paralelo, e a ideia é que depois todos eles fossem harmonizados, né, através de um UML. O UML é uma linguagem gráfica, né, para você, ou um conjunto de representações que você utiliza muito em orientação a objeto, para você relacionar os objetos e você ter um entendimento, né, e poder relacionar, né, harmonizar como é que os objetos como é que eles vão ter as suas relações, para que não aconteça alguma coisa errada. Imagina que antigamente você tinha no IFC, você só montava toda aquela estrutura de dados, e aí você criava os objetos, criava os seus relacionamentos e soltava aquilo numa ISO, e aquilo ia para o mercado, e aí as empresas começavam a montar os softwares e via que não funcionava. E aí pedia para revisar e voltava, mudava a revisão e aí tal. Então eles perceberam que isso era um processo que não dá certo. Então eles montaram tudo isso muito junto com empresas, não só empresas de software, mas também organizações como secretarias de estradas, né, de vários países da Europa, inclusive Coreia e China, foi o que eu pude perceber, né?
Então, eles entraram em departamento de estradas, departamento de ferrovias, e eles fizeram meio que uma parceria com todos eles, né, um trabalho em conjunto, para que eles pudessem trabalhar tudo isso antes de lançar essa ISO. Mas eu mesmo não. E aí, a gente tem como é que funciona esse roadmap? Então, deixa eu só mesmo. Na verdade, é só pelo fato da batata. Como é que funciona um pouco esse roadmap? Né? A gente tem um timeline, que, por exemplo, a gente tem ali o IFC 2x3, né, que só tinha a parte de building, né, a parte de construção. No 4.1, quer dizer, saiu 4.0, no 4.1, já prevendo todos toda a parte da infraestrutura que iria entrar, já havia uma georreferência. No 4.0 a gente vê que já tem a georreferência, só que também foi incluído o alinhamento. O alinhamento não tem na 4.0, mas ele começa a ter ele começa a ter. Peraí, só um instantinho, gente. Deixa eu fazer um negócio aqui. Acho que eu descompartilhei, né? Sim. Boa ideia, Nath. Eu vou botar você como co-host aqui, porque eu tô sozinho. Isso. Agora, como é que eu faço isso? Aí tu vai ali vai em participantes, aí no meu nome vai ter provavelmente mais, aí você consegue me colocar como anfitrião. Beleza. Make host. Você botar make host? Tá. Isso. Tem co-host ou não? Não, agora já era. Agora você já nem tem acesso. Deixa eu ver se eu Tá, consigo agora compartilhar. mandem tudo. Manda. Então tá bom. Então agora você vai ter que deixar eu compartilhar. Fiz besteira. Ah, é verdade. Libera aí compartilhamento para mim. Liberei. Valeu. O pessoal do YouTube tá vendo ainda, né? Ah, tá. Isso aí tá. Tá bom. Vai ficar uma maravilha. Mas tudo bem. Então, voltando aqui, a gente tem o 4.2, que já entra com a questão da ponte, é o bridge, né? Já entra com esse domínio da ponte, mas repara que a ISO e os softwares estão utilizando ali o 4.0 ainda. Isso 4.1, 4.2, eles estão caindo assim meio que em paralelo. Tem ali o desenvolvimento, mas não necessariamente você tem certificações nessa versão e tudo mais, mas você tem ali todo um desenvolvimento feito, né, para essas versões. E aí entram ali outros grupos, né, de roads e portos, e o rail também meio que separado ali. E isso é que vai gerar uma versão candidata, né, e todos eles vão se juntar e formar a extensão da infraestrutura, do FC Infra, para se juntar com o building numa versão candidata da 4.3. Essa versão ficou bastante tempo ali, né, como versão candidata, você já podia olhar e tal, mas ainda na verdade, ela ainda está, a documentação dela ainda não está muito, ela está feita num esquema assim, colaborativo no GitHub, então nem sempre você consegue ter todas as informações ali. E aí começou a produção do padrão, né? E aí com os domínios muito bem especificados ali. Tudo isso para chegar na versão 5.0, que teria, não, além disso, né, algumas outras atualizações, algumas mudanças bem drásticas até. Seria uma versão realmente completamente nova da versão 5, mas teria todos esses domínios já e incluiria ali a parte específica de domínios de aeroportos e de energia, né? Power. Isso, como é que é isso na linha do tempo, né? Ali está 2014, mas já em 2013 tinha o alinhamento, que é o FC Alignment, que a gente vai ver como é que funciona. E foi foi desenvolvida a primeira versão dele até ali, meados de 2015,
quando eles fizeram uma versão 1.1 do alinhamento, né? E aí, eles começaram com a questão do UFC Bridge em 2017. A gente vai ver que tem a ISO, que é a versão do UFC 4, que virou ISO, né, que é a ISO 16739, adendo 2. Foi ali, na verdade, ela foi aprovada em 2017, mas ela foi publicada em 2018. Né? E já tinha um alinhamento desde 2016, né? Só que ela não entrou ali na versão do adendo 2. Só que correu em paralelo ali a versão 4.1 e a versão 4.2, já inserindo o UFC Bridge, né? E já pensando ali a partir de 2018 no UFC Rail, UFC Road, UFC Port e Waterways, eles em paralelo, todos eles funcionando em conjunto. Cada um grupo de pessoas, né? Com planejamento, direitinho, trabalhando em cima trabalhou de 2018 até 2020, né? Até conseguir alguma coisa ali que fosse um pouco mais consistente, para depois harmonizar todos esses domínios ali a partir de 2020. Né? Na verdade, eles tinham um roadmap inicial para sair tudo em 2020, né? Só que aí foi atrasando, teve a pandemia também, e aí acabou fechando em 2022, né, para ser publicada isso em 2023. Né? Então, foi feito lá o update do building, e aí todo o processo da ISO foi jogado ali entre 2022 para a publicação em 2023. Né? E aí você começa a formar a base para os MVDs. Né? Então, você acredita que agora você vai ter mais MVDs, né? A partir do momento que você entra com mais Model View Definition, a partir do momento que você entra com a parte de infraestrutura. Né? E aí o 4.3 ele entraria aí entre 2022 e 2023. E aí o que fica claro, né, é que a 4.0, foi lá de 2013, da ISO 16739, né, começou o alinhamento na 4.1 em 2017, né, e a partir de um esquema comum de dados ali para toda a infraestrutura, elas começaram em paralelo, e a 4.3 ela vai incluir ali bridge, né, que são pontes, rail, que são ferrovias, road, que são as rodovias, port e waterways, que são os portos. Apenas esses domínios na 4.2 e a 4. Na 4.3, desculpa, e em paralelo uma 4. alguma coisa, né, que seria tinha um roadmap ali para 2022, que englobaria o túnel, né, provavelmente saindo a isso da 4.3, eles vão lançar uma 4.4, que vai ser uma extensão da ISO ou vai ser uma revisão da ISO. Né? E aí, a partir daí, as outras gerações, né, do IFC, pode ser que eles incluam em 4.5, em 4.6, ou eles já partem direto para a versão 5. Mas eles viram que talvez tenha sido estratégico você não esperar chegar na 5, né? Você lançar 4.3 logo agora, já com essa extensão que já estava um pouquinho mais amadurecida. E eu acredito que já que a infraestrutura, o mercado de infraestrutura demanda bastante, né, por um formato aberto. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou tentando olhar aqui no chat para ver se tem alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, não tem. Então, vamos dar sequência. Então, como é que fica a estrutura, né, que é o que interessa para a gente? A gente tem, se vocês olharem lá na página da Business Smart, né, no Technical Site, vocês vão ver ali, inclusive as datas, né, onde ele 4.0 está ali em 2016, a ISO saiu em 2018, então 6739 ali a versão 1, né? E aí você vai ver que já tem ali, ó, a 4.3 em desenvolvimento, está em dev, está como dev, porque a publicação dela ainda está, né, em update da documentação. Só que assim, ela agora, como já foi para submetida para aprovação da ISO, ela não deve mudar mais.
Então, qualquer mudança um pouco mais drástica que acontecer com ela, deve ser na 4.4, que aparece ali. O Diógenes está perguntando aqui no YouTube se a hidrelétrica ficaria para 5.0. Como a hidrelétrica já é a parte de energia, ficaria realmente para 5.0. Não sei, é isso que eu estou falando, não sei se eles vão conseguir incluir algum outro domínio antes da 5.0, vai depender da estratégia, mas teoricamente sim, né? Mas você vê que já tem uma 4.4 ali tentando colocar o quê? Tentando colocar os túneis, né? Potencialmente os túneis, ou tentar fazer alguma alteração ali que eles viram que não deu tempo de fazer antes de submeter para isso. E aí, na verdade, a gente nem tem acesso a ela. Deixa eu pegar aqui, a gente nem tem acesso a ela, porque quando você clica aqui, você tem exatamente acesso à especificação, né? Aqui eu nem tenho acesso a ela, então eles ainda estão preparando isso aqui. Aqui hoje você clica, você acessa uma página HTML, que ela está no GitHub, inclusive, ele é colaborativo, né? Você pode chegar e sugerir alterações, né? E ela meio que funciona meio que automática, né? Então ele vai renderizando esse HTML meio que automático. Por isso que às vezes teve informação para fazer esse levantamento aqui, para trazer essa aula para vocês, que eu não achei na 4.3, tive que procurar aqui na 4.2, que eu sabia que não tinha mudado tanto, né? Porque tinha uns atributos que estavam faltando, não estavam aparecendo, então eu acho que isso ainda não está muito correto, não está muito certinho, então a gente ainda precisa de um tempo, dar um tempo para eles para poder ver direitinho como é que vai ficar. E aí, se você entrar lá na 4.3, vocês vão ver essa página aqui. Ela está um pouco diferente. Existe uma tendência de que a especificação fique cada vez mais amigável. Se vocês olharem a especificação, eu até gosto de mostrar, vou mostrar aqui para vocês. Se vocês olharem a página da 2x3, como ela era, deixa eu ver se tem aqui atalho para ela. Olharem a página da especificação como era lá na versão 2.3, era isso aqui, né? Então, se você olhar, eu vou pegar aqui a lista alfabética de entidades, vou pegar uma entidade qualquer aqui, exatamente o Express, não tinha gráfico, não tinha nada, né? É bem difícil de você entender o IFC nessa era, só olhando essa documentação aqui. Aí você vê que a 4 já está um pouco mais amigável, e existe uma tendência que a 4.3 também já fique bem mais amigável em relação a 4. E aí, como ficou essa questão dos domínios, né? A gente tem um clássico, né? A gente aprende isso aqui no curso também, são as camadas, né, dos objetos, como eles se relacionam. Você tem a camada de o core layer ali, que é a camada de núcleo, né, onde estão a parte principal dos objetos, né? Você tem uma camada de recursos lá embaixo, você tem uma camada ali de compartilhamento, né? E você tem em cima a camada de domínio, que são os objetos mais específicos de cada disciplina, né? Onde você tem uma especialização maior. Então, como o 4.3 ele previu ter uma extensão de domínio, né? Você teve aqui um aumento do domínio na camada de domínio, né? Você teve ali mais 4 domínios, sendo que o túnel não vai entrar agora, vai entrar um pouquinho depois, né? Então você já teve 3 domínios ali. Você já tinha alguns outros domínios ali, PAM e Fire Protection também. E você tem também mais uma camada de compartilhamento ali, que passou a ser a camada chamada de Facilities. Eles fizeram uma reestruturação e a gente vai ver como é que fica essa camada de Facilities. Como é que era a situação 4.0? A árvore de hierarquia de classes, a gente tinha um root ali, tinha o Property Definition, onde ia derivar todos os objetos relacionados com propriedades, Object Definition, todos os objetos relacionados com definição, e o Relationship, todos os objetos relacionados com relações, né? E aí o Object Definition se especializava em Object, Type Object, depois vinha um Product,
No product vinha ali os spatial elements, ou seja, todos os elementos espaciais, né? Que são as zonas, os espaços, os pavimentos, os buildings, as construções, o site, né? Todos os elementos de estrutura espacial. Você tinha o IFC Grid ali, né, como um elemento, né, que é um elemento de, além de ser um elemento gráfico, é um elemento de localização também, e o Element, que ia se dividir ali em IFC Civil Element e IFC Building Element. Então, todas aquelas classes que a gente conhece mais, que a gente fala um pouquinho mais, que IFC Wall, IFC Door, né, que é aquilo que a gente vê no 3D, eles são subclasses ali de IFC Building Element. Mas a gente tinha um IFC Civil Element para justamente entrar com esses elementos de infraestrutura, aqueles elementos também que a gente não conseguia classificar dentro de Building Element. O que acontece no 4.3? No 4.3, olha como é que eles fizeram. Eles pegaram o Spatial Structure Element e criaram ali, do lado de cá, né, na parte de Spatial Elements, eles criaram o IFC Facility. Né? Então, eu tenho o IFC Space, IFC Building Story, IFC Facility e IFC Facility Port. Então, o IFC Facility agora, ele possui o IFC Building, e aí vai ter um IFC Bridge, né? E acabou virando uma estrutura também. Né? Então, Road, Rail, IFC Rail, Railway, né? Marine Facility, Bridge Facility, e cada um deles vai se especializar. Alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza? Ok. E ali no Facility Parts, são todas as partes, todos os elementos que vão se combinar. Aqui vai ser uma relação muito parecida com o IFC Assembly. Né? Então, para cada uma daquelas estruturas ali, eu vou ter um Facility Part. Né? O Facility Part ele vai ser uma classe abstrata, ou seja, ela não pode ser instanciada, mas eu vou ter especializado ali um Bridge Part, uma Marine Part. Então, as partes de uma ponte tem que ser um IFC Bridge Part. Né? As partes de uma ferrovia tem que ser Railway Part. E assim que eles fizeram. Do lado ali do build, do element, eles fizeram. Eles depreciaram aquele que está vermelho ali, o civil element, ele está depreciado, então você não pode mais exportar IFC civil element, você pode só importar civil element. E você tem o build element, criaram o IFC build element. Né? E aí o build element vai ter ali nas suas especializações o track element, Marine Device, Navigation Element, e aí você tem uma série de outras classes que foram realmente criadas. Tiveram bastante classes criadas. E na parte, e aí você vai ter curso, vai ser movimento de terra, né? Earthworks Elements, e você vai ter uma série de outros elementos, todos eles são especializações de Built Elements. Né? E como é que fica o posicionamento? A gente vai ver que o posicionamento muda um pouco. Além do IFC Grid, a gente vai ter o IFC Linear Position Element e o IFC Reference. Né? Então, a gente vai ver que é importante a estrutura do posicionamento quando a gente passa de uma obra para uma obra de infraestrutura. Com essas mudanças, aqueles facility parts, todos eles vão ter tipos enumerados, né, nos seus predefined types. A gente sabe que predefined type é mais um tipo de especialização, uma especialização que passa um pouquinho da especialização da classe, né? E aí você vai meio que especializar se ela está... isso aí todos os facility parts vão ter, né? Se ele vai ser lateral, longitudinal, a gente vai de região, vertical, se é um elemento vertical, né? Porque a gente tem, né, dentro da infraestrutura, elementos desses. Você tem um alinhamento, você tem um alinhamento vertical e você tem um alinhamento horizontal. Então, você começa a ter essas divisões, né? Até para o software saber como que ele vai representar aquele elemento. Elementos que, às vezes, eles não são representados no 3D, eles não têm exatamente aquela representação no 3D, mas que eu vou precisar ter essa informação em algum lugar dentro do meu arquivo FC. E aí, em cada uma por exemplo, no caso do Bridge Part ali, eu tenho, usando como exemplo, um tipo enumerado para Bridge Part,
E aí ali eu tenho umas especializações que vão ser definidas no atributo predefined type, né? Se é peer, se é fundação, se é um deck, né? E aí, na verdade, o que eu vou ter? Eu não vou ter uma classe para peer, não vou ter uma classe para deck, né? Eu não vou ter uma classe para... Eu vou ter uma classe que é bridge part, e esse bridge part vai ter um atributo chamado predefined type, que vai me dizer que parte é aquela, qual é a especialização daquela parte. E a questão do alinhamento. A gente sabe que nas obras de infraestrutura o alinhamento é extremamente importante, porque a gente tem na obra de infraestrutura uma obra um pouquinho diferente da construção civil, como a gente conhece de construção verticais, que são grandes distâncias, né? Então, eu tenho quilômetros e quilômetros de distâncias que eu preciso representar. E como é que você vai representar isso com coordenadas? Se você for usar uma coordenada, você tem que começar a pensar como a gente tem a questão da curvatura da Terra, você vai começar a pensar em coordenada de projeção, né? Porque eu estou representando isso de uma forma plana, dentro de um grid ou uma coordenada UTM. E aí entra uma questão das conversões de coordenadas, né? Vou converter uma coordenada geográfica e tal. Então, a partir do 4.0, a gente já tem suporte no IFC para colocar essas informações. É claro que quem vai fazer o cálculo dessas coordenadas nunca é um modelo de dados, nunca é o IFC, é o software, né? Mas o software precisa ter ali guardados os dados para que ele possa fazer esse tipo de cálculo, né? Mas, geralmente, as obras de infraestrutura, elas trabalham com alinhamentos. Então, eu tenho uma curva, um alinhamento que vai me representar aquele elemento, né? Seja uma estrada ou seja uma ferrovia, né? Eu tenho uma curva que vai representar aquele alinhamento e você vai trabalhando seções daquele alinhamento, né? E vai dando distâncias. O elemento tal fica numa distância dentro desse alinhamento, fica a quilômetro desse alinhamento. Então, você vai trabalhando mais essa questão, porque a obra ela vai funcionando assim, né? Ela vai funcionando, você vai alinhando ela, né? Você vai construindo as coisas alinhadas, né? Então, é mais fácil, né, de você trabalhar dessa forma. E como é que é o alinhamento dentro do IFC? É uma curva comum, como uma curva que a gente já é representada dentro do IFC, só que ele vai ter um objeto chamado IFC Alignment, né? Um Alignment Curve, que ele vai ser composto de vários outros objetos. Um exemplo, esse Alignment Curve ele vai ter tanto um alinhamento horizontal quanto um alinhamento vertical. Os alinhamentos verticais eles são muito utilizados em obras de infraestrutura, né? Então, você vai ter uma outra curva que vai representar aquele alinhamento vertical. Você pode ter, né? Como você vai ter também uma outra curva que vai representar aquele alinhamento horizontal. E a partir desse alinhamento, você pode, inclusive, ter elementos, né? Localizações desses elementos por offset, né? Então, eu tenho um alinhamento principal ali da minha rodovia e eu tenho elementos que estão posicionados a um offset desse alinhamento. Então, eu tenho também esse aspecto, né, dentro da minha representação gráfica no IFC 4.3, que é uma coisa que a gente não tinha no 4.0. Né? É tudo muito coordenado, que é o local placement, a gente vai ver. Né? Quem é meu aluno vai lembrar da aula lá que eu falo de IFC local placement, e aí ele é tudo muito coordenado, que pode ser absoluta ou pode ser relativa, né? Aqui não, aqui a questão do alinhamento ela vai ser bastante forte para a questão de curva e de representação. E aí imagina que agora eu preciso ter um visualizador IAC que esteja preparado para isso, né? Então mudou a versão, ele tem que estar preparado para recalcular as coisas conforme essa versão. Então, os softwares precisam se adaptar também a isso. E uma coisa bem interessante é que, a partir do 4.2, eu acho, eles começam a utilizar o diagrama de dados que é mais utilizado assim, em programação, né? Que é o diagrama UML, o diagrama de classes UML, né?
que ele é mais utilizado em programação quando a gente usa quem foi meu aluno sabe que eu uso o Express, que é o que está na documentação. E o Express é uma coisa que, foi feito lá na antes da década de 90 e continua, e eles, não, vamos passar a utilizar o ML e tal. Então, você vai ver misturado assim. Embora eu goste bastante do Express, começa a utilizar o ML, que é apenas uma mudança, uma apresentação diferente, mas é um diagrama de classe. Você tem cada caixinha daquela ali é uma classe de objeto e como que eles se relacionam, né? Então tem ali relação de agregação, relação de composição, quando tem aquela setinha ali é uma relação de herança, né? Então isso aqui é uma superclasse dessa classe, subclasse. Se você não está entendendo, essa é uma parte de orientação objeto, né? Quem sabe programação entende um pouquinho melhor, mas essa é a relação que acontece no IFC, né? Eu tenho especializações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um IFC Align Curve, né? Que é uma curva de alinhamento, que tem uma série de atributos aqui, né? E ela pode ser composta, né? De duas curvas, né? Curva horizontal e curva vertical. Então, aqui eu tenho uma relação de composição, né? Quando é pretinho assim, eu não estou lembrando agora quem é quem, mas ele tem uma relação de agregação, uma relação de composição. A agregação é quando aquele elemento não pode existir sozinho, né? Agregado. E composição ele pode existir sozinho. Então, aqui eu tenho uma relação de agregação, uma relação de composição, ou seja, essa curva ela é composta de outras duas curvas, né? E aqui não, aqui eu estou dizendo que esse objeto, essa classe de objeto aqui, ela é uma subclasse dessa classe que deve ser Bounded Curve, que é subclasse dessa classe. Ou seja, eu tenho um FC Curve que se especializa em Bounded Curve, que se especializa em FC Align Curve. Então, essas são as relações entre os objetos, e isso que vai dando semântica, que vai dando significado ao teu modelo, ao teu modelo BIM, né? No caso aqui, no formato IFC. E aí eu vou ter aqui a relação de placement, né? Então eu vou ter um object placement, que a gente vai ver que antes a gente tinha só a questão da coordenada, né? O local placement e o grid, né? Ou seja, eu posso também definir um elemento em função do grid, né? Do eixo. E aqui eu já tenho o IFC Linear Placement, que aí eu vou dizer o quê? Eu vou dizer, dentro de um alinhamento, eu preciso dizer que ele está relacionado com algum alinhamento, dentro daquele alinhamento, qual é a distância que esse objeto está e o quanto que ele está para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Então, a gente vai ver isso aí. Que a gente tinha a posição espacial no IFC, ou era um local placement, que era quanto que ele está deslocado em x, y, z em relação ao outro ponto, ou em relação à sua origem, né, que seria absoluto. E aí eu não digo só isso, né? A gente sabe que IFC local placement, eu digo a coordenada dele, né, em plano cartesiano, e também a direção do eixo x e a direção do eixo z, porque eu posso estar com ele rotacionado. E eu tinha um grid placement também, que era muito parecido com isso. Era o quanto que ele está distante de um grid, né, de um eixo de grid, né, seja um eixo vertical, um eixo horizontal. E agora eu tenho a questão do linear placement. Então, eu tenho uma linha, eu tenho um alinhamento, e eu digo o quanto que esse objeto está distante nesse alinhamento, e inclusive qual é a direção, né, da rotação dele. Então, tem até esse arquivo aqui aberto, e olha que interessante. Se você abrir esse arquivo aqui é um arquivo de exemplo. Está até aqui, ó. Todos os slides têm assim, de onde é que eu tirei esses elementos. Mas eles estão no GitHub do Application Smart, vocês podem baixar. Se você abrir ele no Solibre, eu tenho o Solibre dele com ele aberto aqui, ó, vocês vão ver que todos os elementos estão no mesmo lugar. Se eu vier aqui apagar esse cara aqui, ó, dar um hide nele, ó, eu tenho vários desses elementos, são todos no mesmo lugar. Por quê? Porque o Solibre ainda não está preparado para o 4.3, não entende esse linear placement, né? Já no Daka, que é o SBIM da ACA, ele já entende um pouco melhor esse linear placement, mas ele consegue perceber que cada um desses elementos está a uma distância do alinhamento,
Ele consegue perceber, inclusive, se está mais para cá, se está centralizado, se não está centralizado, se está alinhado ou não, mas ele não consegue perceber, se vocês olharem aqui, todos eles estão com a mesma rotação, né? Se eu olhar ele aqui no visualizador do MIT, que é o FZK Viewer, vocês vão ver que ele já está um pouco diferente, ó. Ele está rotacionado. E esse aqui que é o correto. Você vê que ele tem uma rotação, cada um deles está com uma rotação, porque você diz o quanto que esse elemento está distante do início da curva, o quanto que ele pode estar para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, e o quanto que ele pode estar rotacionado, ou seja, qual é a direção do eixo X dele aqui e o eixo Z. Né? Então, tudo isso é uma coisa que você pode dizer para os elementos de alinhamento. Mas o software que vai ler esse IFC, ele precisa entender isso. Né? Ele precisa perceber isso aí. E aí a gente tem uma coisa também nova. Aqui eu não estou abordando todas as coisas novas do IFC, estou abordando algumas só para a gente ter uma noção de uma obra de infraestrutura para uma obra que não é de infraestrutura. Né? E todas essas obras que tem ali, eu estou falando de ferrovias, rodovias, túneis, pontes, né? As obras de artes especiais, né? São aquelas obras que tem que transpor algum obstáculo, seja uma rodovia, seja um vale, né? As pontes, né? Ou viadutos. Né? Se ela transpõe um rio ou um vale, eu acho que é uma ponte. Se ela transpõe uma outra rodovia, eu acho que é um viaduto. Né? Tem tudo uma questão aí. E aí, todos esses elementos que são alinhados, né? Que vão conseguir um alinhamento, eles não vão ter só apenas as curvas normais que o IFC4 possui. Né? No curso de IFC, a gente vê boa parte dessa parte de representação gráfica. A gente não vê tudo porque seria loucura. Acho que a maior quantidade de objetos que tem na estrutura do IFC são os de representação geográfica. Eu acho que nem precisa a gente entender. Precisa o criador de software precisa entender, mas a gente não precisa. Mas é bom a gente entender, eu sempre explico porque é bom a gente entender como é a representação geométrica, porque é um pau que acontece muito, né? Você vai exportar de um arquivo e sai uma geometria que você nunca esperou que fosse, né? Sai um troço, ele entende de uma forma completamente diferente. E às vezes isso é uma configuração que você faz. Então você precisa entender o que é um BRAP, você precisa entender o que é um tessellation, você precisa entender o que é uma malha de triangulada, né? Então, esse tipo de coisa eu ensino no curso. Mas aqui eu tenho outras curvas, por exemplo, que a gente não tem. Então, eu tenho uma questão dentro do alinhamento. E aí, eu posso definir as seções, e isso acontece, né, numa obra de infraestrutura, defino as seções. Então, por exemplo, numa curva de uma rodovia, eu tenho a questão da superelevação, né, que você vê que ele vai mudando ali a inclinação para que isso fique mais confortável para o automóvel fazer a curva, né? Eu tenho também a superlargura, mas é uma coisa que eu não vou falar aqui, mas eu tenho a superelevação, então vou tratar essas seções também dentro do FC. Eu tenho que ter representações para isso, mas eu tenho aqui, nunca é assim, uma linha, uma reta, e aí vem uma curva circular e uma reta. Não é assim que funciona. Né? Ela vai funcionar com uma curva de transição. Então, eu tenho uma reta, e aí, entre essa reta, né, que eu vou formar duas retas aqui, né? E aí eu não pego uma curva tangente, eu tenho a única parte que é uma curva circular é essa parte aqui, ó. Vocês veem que a curva circular, ou seja, a curva com raio, né? Ela está passando aqui, ó. Entre esse ponto aqui e esse ponto da reta, eu tenho uma curva de transição. Né? Tanto que eu tenho até aqui, essa curva de transição, ela é uma curva espiral, ela não é uma curva Bézier, uma curva spline, ela é uma curva com uma fórmula matemática muito bem específica, ela é uma curva espiral. Você tem até aqui esse ponto que eles chamam de TS, né, que é a transição, né, para
de tangente para espiral, de espiral para curva, né? Depois de curva para espiral, espiral para tangente. Eu posso estar falando alguma besteira aí, por favor, me perdoe. Mas é mais ou menos isso aqui, né? Então, eu tenho uma curva de transição que vai unir essa curva circular com as retas, né, que vão tangenciar ali. E essa espiral, ela tem de vários tipos, né? Às vezes você pode usar a clotoide, né, que é um formato de espiral matemático, pode ser cosseno, uma espiral de cosseno, uma espiral de seno, ou uma poligonal, uma espiral poligonal de segunda ordem, de terceira ordem. O IFC 4.3 vai trazer todas elas aqui, né? Então, eu vou ter fórmulas matemáticas para essas espirais, então eu vou ter, como especialização da IFC Curve, um novo objeto que é a IFC Spiral, que é abstrato, mas ele vai ter ali 5 subclasses, que é a clotoide, que é a espiral cossena, que é a espiral seno. E aí, essas espirais, na verdade, o que você passa de informação para ela? Você passa a informação e ele vai informações que vão alimentar uma fórmula, né? Então, por exemplo, na clotoide, a fórmula da clotoide é essa aqui, ó, né? E aí o que você passa é essa constante, conforme essa constante aqui, ela vai ser um pouco mais curvada, menos curvada, né? E você passa essas informações, o que tem nela de atributo não é isso aqui. Então, isso aqui já meio que assim, está na especificação. O software que vai ser responsável por representar essa curva, ele vai ter que saber fazer isso, né? Então, por isso que os softwares se certificam, né, naquela versão, por isso que eles estudam a especificação para poder. Se o software não estiver preparado para a versão 4.3, ele não vai nem mostrar esse alinhamento, ou vai mostrar esse alinhamento de uma forma errada. Então, você tem essa questão que é diferente na infraestrutura, né? Já na construção civil de edificações, você não vê muito isso, né? Então, no máximo, você vai ter ali uma curva Bézier e tal, uma spline, né? Alguma coisa desse tipo. E essa é uma característica de obras de infraestrutura, né? De obras lineares, né? Então, é preciso entrar com esses elementos. Então, isso demonstra que são não só os objetos, uma classificação nova em um domínio novo, mas também formas de representação geométricas. Esse é apenas um exemplo. Existem outros elementos, né, que entram na infraestrutura, né? E aí para ficar um pouco mais didático, para a gente ver, né, a coisa é bem difícil achar exemplos, e quando a gente acha exemplos, né, na internet, principalmente da própria Building Smart, a gente não consegue visualizar, né, porque os visualizadores nem sempre conseguem entender, mas eu trouxe aqui como exemplo o IFC Road, né, que é a parte de estradas, né, para a gente entender. Se eu fosse trazer um exemplo de cada um deles, ia ficar meio maçante, né? Então, eu peguei só o IFC Road, só o domínio de estradas, para a gente entender como é que os objetos estão se relacionando, como é que é um pouco bem diferente do IFC que a gente está acostumado a ver, de parede, janela, piso, né, esse tipo de coisa. Então, ali eu tenho um IFC Project, né, que a gente já conhece, né, o IFC Site, eu tenho uma relação de agregação, o site faz parte do projeto, né, e aí esse site vai conter vários alinhamentos. Cada alinhamento daquele ali, aí eu especifico, né? Eu digo ali se... E aí você repara que os objetos aqui, IFC Bridge, IFC Road, IFC Road, eles são tratados igual ao IFC Building, né? Ele não é um elemento IFC Road, ele não é o elemento de estrada como se fosse IFC Wall. Ele é como se fosse o IFC Building, é o IFC Construção, que é quase que um elemento abstrato, né? A minha construção, ela ficava uma classe que era a classe IFC Building, onde eu tinha ali as informações da construção. E o que eu tinha era que a minha parede, minha porta, minha janela faziam parte, né, tinham uma relação de agregação com a minha construção, ou seja, através do IFC Aggregate, né, eu dizia assim, não, isso aqui faz parte da estrutura espacial que é IFC Building. Aqui é a mesma coisa, eu tenho IFC Roads, né, e aí eu tenho vários facility parts
que fazem parte dessa estrutura espacial que é esse road. Então, cada linha dessa, cada ponto desse aqui é um facility part. Aqui, por exemplo, eu começo a especializar ele. Eu digo lá no atributo predefined type, eu digo que aqui é uma junção, né? Eu tenho, além do predefined type, agora eu tenho usage type, que é para dizer como é que eu uso daquela, como é que eu estou usando essa junção. Tipo, longitudinal vai ser lateral, não vai ser lateral. Então, além do predefined type, eu tenho usage type, né? Começo a especializar mais a coisa. Numa estrada aqui, ó, num trecho aqui de estrada, eu tenho outros elementos que são a sinalização, né? A sinalização de piso, né? Eu tenho um refúgio aqui, eu tenho outras sinalizações aqui que são essa faixa de pedestres, né? Então, tudo isso aqui vão ser elementos, né? E vão ser facility parts, né? Eu tenho, dentro de um facility part, eu posso ter uma relação que ia ser Hell Contained Special Structure, que tipo, o elemento está contido dentro de um IFC Pavement, seria uma pavimentação, que está relacionado com o surface, que é uma superfície, né? Então, eu tenho essas relações aqui. E olha que sempre sempre relacionado, né, com o meu alinhamento, né? Então, eu tenho o FC Alignment, um eixo, Align Curve, Linear Span Placement, e aí sim eu tenho os elementos que fazem parte dele. E aí no Predefined Type eu digo o que cada um deles é, né? E, claro, tem property sets específicos. Então, não foi criada uma classe para cada elementozinho. Algumas foram, mas a grande maioria são facility parts. São classes facility parts. E aí, quando eu tenho um cruzamento, isso também precisa ser sinalizado, né? Então, no Predefined Type aqui, vocês vão reparar que é Raceway, ele identifica aqui, né, partes desse cruzamento, né? Cada um deles é um facility part diferente. Eu tenho essa parte daqui, eu tenho esse aqui do meio, e aí eu tenho aquele do meio ali, que significa que isso aqui é comum para as duas vias. Tem dois alinhamentos diferentes, mas eles estão se cruzando. Então, eu tenho o IFC Road com um nome específico, esse aqui que é o Street 99, e eu tenho esse aqui que é o A Street, né? E eles se relacionam. Então, eu vou ter aqui um outro objeto de relacionamento chamado IFC Real Interference Element, ou seja, quando um elemento interfere no outro. Interfere onde? Interfere exatamente nesse facility part aqui, né? E aí eu vou descrevendo isso também. Marcelo Nonato está perguntando aqui pelo YouTube qual a expectativa para os softwares de projetos de infra reconhecer o 4.3 e quando. Olha, eu não sei te responder essa pergunta, mas eu acho que vai ser muito mais rápido e vai ser muito mais aderente do que foi o 4.0, por exemplo. Saiu o 2x3, uma série de softwares abrem IFC 2x3, né, mais de 200 softwares, e aí do 4.0 a gente viu que demorou muito para a maioria dos softwares serem compatíveis com o 4.0. Na questão do 4.3, eu acho que vai ser mais rápido por uma demanda dos softwares de infraestrutura. Então, acredito que a Build Smart, quando montou esses grupos de trabalho, né, ela já meio que chamou os grandes softwares, os grandes fabricantes de software. Quer dizer, participou a Autodesk, participou Graphisoft, participou Bentley, participou ACA, né? Então, alguns trabalhos eu procurei, né, mas não consegui achar nada assim muito sólido para trazer para vocês, mas eu percebi que a ACA fez um trabalho de ferrovia. Então, alguns projetos pilotos foram feitos já utilizando 4.3, mas assim, experimentalmente, né, porque ele ainda estava em desenvolvimento. E eu acho que assim, disso para passar para a ISO, quando ela for lançada, praticamente 4.3 já está pronto, os softwares já podem começar a desenvolver. Eu acredito que não demore muito, não. Quer dizer, pelo menos eu estou apostando, mas é uma coisa que é difícil da gente prever, né? Como o mercado se adapta a esse tipo de coisa.
A mesma coisa para rotatória, né? Então, tem uma parte ali que é uma rotatória, então eu vou ter também uma relação disso. Eu tenho interferências também quando eu tenho uma ponte, então eu vou ter também aqui o IFC Bridge, né? E aí eu tenho que relacionar eles através do IFC Real Interference Element com os facilities, né? Então eu tenho que dizer que essa ponte aqui, né, ela está fazendo com que essa parte da estrada passe por cima dessa parte da estrada, né? E eu tenho aqui em algum lugar, né, dentro do relacionamento, você vê que eu tenho um atributo interference type, né? O tipo de interferência, passes under, o outro passes over. Então eu indico, né, quem está passando por cima, quem está passando por baixo. Então eu tenho também essa relação, que é uma coisa que no IFC 4.0 você não tinha. Se você está passando uma viga por cima de um outro elemento, você não precisa dizer que não está passando por outro. Mas aqui já é uma informação importante, né? Lembra que o IFC ele é um modelo de informação, né? Então ele precisa trazer semântica também, né? Preciso passar semântica, preciso que o software consiga fazer análises, eu preciso que os elementos sejam inteligentes. Então não é simplesmente representar geometricamente eles, eu preciso dizer como os objetos se relacionam. Eles são orientados a objetos. Eu preciso dizer se não só a relação de agregação e composição, mas também essa relação de interferência. A mesma coisa aqui, no caso, eu tenho um cruzamento de uma ferrovia, né? Então, eu digo aqui que ele cruza, né? A ferrovia cruza a estrada cruza a ferrovia. Então, tem um related, um relating. Você vê que não escapa muito do padrão que já existe, das camadas que já existem. Eu crio elementos novos, mas que entram nas mesmas regras dos elementos que existiam. Essa apresentação, gente, ela vai ficar disponível. Eu vou botar no grupo do Limbin, lá do grupo do WhatsApp, e vou colocar no grupo do Discord, que é do grupo da comunidade do curso. E para quem quiser, quem está assistindo no YouTube e quiser essa apresentação, o PDF dela, é só se cadastrar no meu site, no final vai ter ali o link do site. Só se cadastrar no meu site que eu mando por e-mail para vocês. Eu vou mandar para todo mundo que está cadastrado nessa apresentação. Aqui, por exemplo, eu tenho a questão da superelevação, né? Então, repara que vai ser dentro do linear placement, eu vou ter um FC annotation, tem predefined type que é super elevation events, e aí eu tenho um property set que diz qual é a superelevação, né? Esse lado aqui é 0, esse aqui é 3.500, que deve ser milímetros, né? Então eu vou algumas informações do IFC Road, né, de estradas, ele vai trazer em property set, então nem sempre vai ser atributo. Eu acho engraçado, existe um property set para superelevação, né, um property set do template da Business Smart P7, né? Não sei se todo mundo sabe, mas quando o IFC, tudo que tem um P7, todo property set que tem um P7 underline na frente, significa que é um property set da especificação, é um property set que a especificação traz como exemplo, é o template, é um property set template. Se você cria um property set seu, ele não deve ter um P7 na frente. Você pode até colocar o P7 no meio, mas você tem que botar ele não deve começar por P7, porque isso aqui é justamente para diferenciar. Se você está usando um property set já estabelecido na documentação, que está lá no dicionário de dados da Business Smart, no dicionário que a Business Smart utiliza, que aí sim as propriedades têm um significado específico e tudo mais, ou você está usando o teu property set com o seu próprio significado, você está usando o seu dicionário de dados, né, que você contratualmente você estabelece um conjunto de propriedades onde você estabelece o significado dessas propriedades entre contratante e contratado. E aí eles não devem ter um P7 na frente. Então, aqui eu tenho P7 que são templates, né, bem específicos, né,
para esse tipo de informação. Então, esse é um estudo que precisa ser dado. Então, posteriormente, se eu fizer um curso do IFC 4.3, a gente vai ter que estudar onde que essas informações são colocadas, onde coloca informação de superelevação, onde coloca informação disso, informação daquilo. Né? Então, isso vai estar exatamente nessas informações, nesses property sets. Aqui é um exemplo de corte e aterramento. Né? Eu tenho uma seção aqui, né, onde eu tenho uma parte que foi cortada, né, foi escavada, que é o cut, né? E eu tenho aqui um aterramento. Então, essa parte escavada aqui, eu achei interessante isso, né? Você tem um IFC Earthwork Fill. Né? Fill é aquilo que você preenche, né? E você tem um IFC Earthworks Cut, né? Então, você tem um corte e aterramento. Você tem um predefined type aqui, ó, excavation, quer dizer, pode ser de vários tipos, pelo que eu pude entender. Então, isso também dentro de um relacionado com outro objeto chamado DFC Geo Model, ou seja, eu vou ter um modelo, que é o modelo geodésico, né, mais relacionado com o projeto, um projeto geográfico, né, e aí talvez eu possa ter aqui volume, inclusive, de corte e aterro, mais facilitado. Né? Em vez do software calcular pelo volume, eu posso ter algum atributo ou um property set que eu possa colocar esse valor, né? E aí, por exemplo, Civil 3D, quando exportar IFC, ele já coloca esse valor e aí eu já posso quantificar, de repente, pelo IFC. Né? Parece ser uma coisa interessante. Eu ainda não preciso analisar isso mais com calma. Eu ainda não vi essa parte. Tem bastante coisa para ver nessa parte de IFC para infraestrutura, né? Mas eu achei interessante que tem objetos com essa informação. Né? Então, eu tenho objetos, talvez para representar um volumétrico de corte e um volumétrico de aterro. Né? E aí imagina a quantidade de análises que a gente pode fazer em cima disso. Né? Se você for pegar um software que já tem inteligência artificial, ele vai tentar gerar soluções para você reduzindo, otimizando, né? Reduzindo custo, e aí isso tudo fica gravado no arquivo IFC, é um ganho danado, porque tudo isso fica perdido, né? O software, ele faz esse tipo de análise, o software de infraestrutura fazem essas análises e depois não guarda em lugar nenhum. Né? Então, isso ficar no formato aberto é bem interessante. Então, tem essa parte também de movimento de terra. Esse aqui é um exemplo de um guardrail, né? Então, antes do 4.3, você pegava e colocava isso aqui como corrimão, né? Eu estava lá na classe de corrimão, mas agora não, tem um objeto para guardrail e tal, tudo direitinho, IFC railing, né? E aí você bota aqui o predefined type dele, guardrail, né? Entra um predefined type novo, e aí ele faz parte de um facility part, né? Então, tem aqui um facility part com predefined type roadside, ou seja, uma coisa que está vindo ao lado da estrada, e aí o usage type dele lateral, ou seja, um objeto que está lateral, né? Ele não está longitudinal, ele está lateral, que é diferente do road segment, né? Que é longitudinal, e aí ele é composto por diferentes railing, cada pedacinho desse aqui é um IFC railing. Né? Então, existe uma relação aqui de IFC Real Container de Spatial Structure. Quer dizer, e a Facility Part é uma estrutura espacial. Aqui do chat do YouTube, o Fernando Lobo disse que o Stran já reconhece o Civil e o Civil 3D já está disponível para teste. Né? O Stran parece... Eu ainda não olhei bem o Stran, é um software de infra também, mas ele parece ser bem interessante. Parece que ele já entende parte do 4.3, mas eu preciso dar uma analisada nele melhor. Né? O Wesley falou que eles reconhecem algumas entidades, mas ainda tem muito elemento proxy. Né? Eu acho que ainda está muito cedo, né, para a gente ter um... Eu acho que estão todos eles estudando muito a especificação,
Eu acredito que depois que eles estudarem a especificação, eles vão sugerir modificações também, porque vai ter coisa que vai ser complicado de codificar, né? Então, eu acho que vai ter modificação para isso. O Wesley está perguntando se pode mandar um IFC do Stan. Pode, cara. Você pode mandar à vontade que eu dou uma olhada nele. E seria legal para eu dar uma pesquisada também. Outra coisa, exemplo de sinalização. Então, aquilo que a gente falou, né? As sinalizações, eu não vou ter a coordenada de cada elemento desse. Imagina, tem 900 quilômetros de ferrovia e eu tenho sinalizações, eu vou ter que calcular as coordenadas de cada um deles dentro de um mapa, né, de quilômetros e quilômetros, né, onde eu posso ter ali que ter alguma correção, porque eu estou fazendo aquilo numa projeção, um plano de projeção, né, uma coordenada UTM e tudo mais. Eu vou fazer isso por alinhamento. Né? Então, eu vou colocar esses elementos por alinhamento, porque é até assim que eles são marcados, né? Que eles são assim que eles são instalados mesmo na via. Né? E aí eu vou ter também a posicionamento dele vai ser baseado no alinhamento, a distância do alinhamento e essa distância, como ele está usando aqui, um linear placement, né? E aí ele vai dizer qual distância e qual o offset dele, quanto que ele está na lateral do alinhamento principal, né? E quanto que ele está também rotacionado, né? Ele precisa estar alinhado, né? Se o alinhamento faz uma curva para a esquerda, ele também tem que ir rotacionando. Então, isso também a gente está pensando aqui como se fosse plano, né? Mas a gente sabe que não é plano, né? Então a gente tem subidas e descidas, então eu posso ter também essa rotação, dependendo do elemento, posso ter a rotação também em Z, tanto no eixo Z quanto no eixo X, no eixo Y, né, eu posso ter uma rotação do eixo Z daquele elemento. Né? Então você vê que o negócio começa a ficar um pouco diferente, né? E aí eu posso ter esse tipo de alinhamento. Eu acho que os primeiros softwares vão ter muito isso, de ler um IFC e aí os elementos vêm todos tortos, assim, sabe? Acho que vai demorar um pouquinho para eles entenderem essa questão do alinhamento. Bom, para finalizar, né, eu só quis trazer mais ou menos uma ideia para vocês do que era o IFC 4.3 e do desafio que é você trazer infraestrutura para um modelo, uma estrutura de dados que sempre foi feita para construção vertical, né, para construção de edificação. Existe um desafio, eu acho que não vai ser superado com a vinda do 4.3, eu acho que vai ser publicada a ISO. Embora eles tenham feito esse trabalho desde 2017 ali, né, desde antes de 2017 e tal, eu acho que quando põe no mercado, quando o pessoal começa a trabalhar mesmo, né, começa a fazer as obras, começa a usar os softwares, é que vão aparecendo os problemas. Então, esse feedback não tem como você fazer em ambiente de homologação, né, só na produção mesmo. Eu acho que muito feedback vai ter, e eu acredito assim, que ele só vai estar redondinho mesmo no UFC 5. Eu acho que o UFC 5 vai estar assim, o UFC redondinho, mas é necessário esse uso realmente no mercado, começar logo, né? E aí o 4.3 ele vem justamente para dar essa prática. E aí, como a gente viu lá, a versão 1.0 saiu lá em 96, né? 2x3 em 2006, foi virar ISO lá a partir de 2013, saiu a 4.0. Só lá em 2018 que ela foi ficar, né, mais bem estabelecida. A 4.3, que ela saiu agora em 2022, deve ser publicada em 2023, e espera-se que uma grande mudança, né, não só nisso, mas em outras coisas também, até na própria estrutura do IFC, venha na 5.0. Então, exatamente isso que eu falei para vocês, eu espero que esteja redondo mesmo a 5.0. A 4.3 ainda vai estar... talvez eu esteja errado, eu até espero estar errado. De repente já vai estar tudo redondinho, né? Mas eu acho muito difícil. Né? Eu acho que o mercado ainda tem que pegar, absorver, ainda tem que fazer bastante obra de infraestrutura utilizando
e ver o que dá certo, o que não dá certo, e sugerir modificações dentro da coisa. E aí uma coisa importante é você ter os capítulos, né, os capítulos da Building Smart muito próximo do mercado, para que você possam fazer essa ponte com a Building Smart International. A gente tem uma notícia muito legal. Amanhã vai ter uma assembleia, acho que todo mundo está sabendo, da assembleia, digamos que a parte cerimonial, né, da abertura, que já está aberto o capítulo de Portugal. Já me associei ao capítulo de Portugal. Espero que a gente consiga também um dia ter o capítulo brasileiro, né? E vai ser o primeiro capítulo de língua portuguesa, né, da Building Smart. Então, isso vai ser bem legal a nossa participação, né, nisso. E vai ser fácil, né? De repente a gente ter acesso à documentação traduzida em português, para quem não domina inglês e tudo mais. Isso tudo causa uma democratização, né, do conhecimento do OpenMe. E queria dizer para vocês que não só eu, como a Nath também, estamos à disposição de todo mundo. Ali tem o site, ali, eu tenho a NathBeam, tem o meu ali, quem quiser, basta entrar em Carlos Dias OpenBeam, tem lá um link contato, se cadastra lá que vai receber não só essa apresentação, como também qualquer evento que eu estou fazendo, os cursos também, a gente está sempre colocando, está sempre enviando o pessoal que está cadastrado, sempre recebe as notícias de primeira mão. Então, é o convite que eu faço para vocês. E quem é meu aluno que está aqui sempre vai receber esses eventos, esses materiais no grupo.